Ora então, a nossa convidada de hoje é uma mirense, chama-se Joana Oliveira. Quem mora em Mira conhece de certeza, né? A Joana Oliveira tem 29 anos, não parece, mas tem 29 anos. Formou-se na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, trabalhou em lares e unidades de cuidados continuados, clínicas, até que um dia, olha, resolveu pegar o avião. Foi para Londres? Fui, Para fui Londres. para. Muito bem, mas não foi para andar na roda gigante, com certeza, né? Onde esteve durante 5 meses. Mas acabou, segundo ela, acabou por voltar porque a saudade dos pais, das suas gentes, era muito maior do que a vontade de ficar por lá, né? Até estar de baixa, porque está de baixa agora, por motivos pessoais, pronto, trabalhava no hospital de Lisboa. Agora está em Mira e tenciona ficar por cá. Vai procurar trabalho entre Aveiro e Coimbra. Em último caso, volta para Lisboa, né? Pronto. Exato. Joana, muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com você aqui. Vamos falar um bocadinho do teu pequeno trajeto. Pequeno no sentido, você ainda é mais jovem, né? Sim, Tem muita gente que podia entrevistar com 29 anos de carreira, então tem uma pessoa com 29 anos de idade, né? exato. Mas você tem um pequeno percurso, mas ao mesmo tempo já um bocadinho recheado, vamos dizer assim, com uma experiência nova lá fora também. E eu gostava de falar um bocadinho sobre a tua área, o que é essa pandemia maluqueira toda que está por aí, na tua área também, e logicamente contar um bocadinho daquilo que você fez durante 5 meses na Inglaterra, ok? Ok. Antes de mais nada, eu queria saber de você o que te levou a optar para uma área tão complexa como a enfermagem? Ora bem, eu inicialmente, aí por volta dos 15, 16 anos, queria psicologia. Entretanto, a minha avó adoeceu e eu pude presenciar o trabalho dos enfermeiros e cheguei à conclusão de que a minha vocação não era apenas ajudar as pessoas na parte psicológica, mas também nas outras áreas físicas e espirituais, e porque o ser humano é um conjunto de três elementos muito importantes, que é o físico, o espiritual e o mental, que se não estiverem bem interligados, não existe saúde. E então, a partir desse momento, não me imaginei a fazer mais nada e optei por essa área. Apesar de ser uma área complicada, que exige muito de nós, física e mentalmente, também ao mesmo tempo é muito compensatório nós percebermos que alguém melhorou de qualquer forma, nem que seja só um bocadinho, devido aos nossos cuidados. Isso é muito importante. Muito. É, sair de Mira, ir para Coimbra, fazer a faculdade, valeu a pena a nível pessoal. Claro que sim. Apesar de ser, talvez não, com toda a certeza, a escola de enfermagem mais exigente do país. Apesar de ter sido complicado passar por alguns momentos lá, precisamente por esse fator da exigência, acho que ao mesmo tempo se tornou enriquecedor e pude dizer que estudei e poder dizer que estudei na melhor escola de enfermagem de Portugal é um orgulho ter conseguido chegar ao fim e ter ultrapassado todas as minhas dificuldades. E pronto, creio que fiquei bem preparada. Certeza que sim. Já que estamos a falar de enfermagem, eu vou tocar num ponto que é muito caro para vocês que estão nessa área. Os enfermeiros trabalham muito, né? Todos nós sabemos, por turnos e pronto. No fim, ao fim e ao cabo não recebem monetariamente nem pouco mais ou menos a compensação que julgam merecer, né? Pronto, pelas muitas horas que fazem, pelo trabalho estressante que é, muito estressante mesmo, acredito que sim. Sabe explicar o porquê dessa disparidade? Trabalha-se tanto e recebe-se tão pouco. Eu creio que não recebo pouco a nível monetário, eu recebo pouco a É nível. dessa parte que estamos a falar, da parte monetária.
Pronto, mas o que me custa mais não é receber pouco em termos monetários, é receber pouco reconhecimento. É mais por aí. Se bem que eu penso que existem mais que motivos para nós recebermos um bocadinho mais em termos monetários do que aquilo que recebemos, porque além de termos investido na nossa educação, porque estudar não é barato, descontamos cerca de, eu pelo menos no hospital público, descontava à volta de 300 euros por mês do meu ordenado para o Estado e não vejo grande empenho no atual governo para melhorar a nossa situação. Houve melhoria, sim, depois de várias reivindicações, nomeadamente a última greve que nós fizemos, a greve cirúrgica, que foi muito controversa, mas ainda assim não temos progressão na carreira, ou seja, um enfermeiro licenciado, recém-licenciado ou licenciado há 10 anos ou há 20 recebe exatamente a mesma coisa. Enquanto que técnicos como radiologistas, técnicos de análises clínicas, vão tendo progressão e vão tendo alguma vantagem sobre nós. E estamos todos no mesmo barco, somos todos profissionais de saúde, acho que há uma discrepância e uma falta de consideração para com a nossa classe. E há algum motivo especial para isso? Vocês conseguem encontrar o motivo para isso? O que eles alegam para além, logicamente, da conversa de não haver dinheiro suficiente, né? Então, mas o que eles alegam para haver progressões em outras carreiras e nessa não? Eles não. A questão aqui é, os sindicatos e a Ordem dos Enfermeiros têm feito várias reivindicações e nunca obteve uma resposta concreta em relação a isso. O que eles disseram foi, concordam de facto que nós merecemos, mas depois não colocam em prática aquilo que dizem. Ou seja, não há da parte do governo uma explicação para isso. Portanto, eles até concordam que nós merecemos, mas depois, até à prática, isso não acontece. É complicado, não? Sim. Eu queria perguntar para você outra coisa agora, já que estamos a falar da parte de saúde. Quais são as grandes lacunas que você encontra no dia a dia, no seu trabalho, né, no Serviço Nacional de Saúde? Consegue enumerar 2 ou 3 que sejam gritantes para você? Sim, desde lá, talvez mais nos lares, até, a falta de material, a falta de equipamentos, a falta de condições, nem vou sequer entrar em pormenores. Pronto, basta pesquisar. Se já no hospital nós temos falta de recursos, imagine nos lares e nessas instituições mais pequenas. Ainda assim, notei que em Londres havia muito mais material disponível. Podíamos substituir, por exemplo, como é que eu ia explicar? Isto vai cortar isto. Não, acho que eu senti-me mais segura em Londres porque tinha mais equipamentos para trabalhar. Aqui não digo que no hospital houvesse grande déficit, se bem que havia porque nós pedíamos de uns serviços para os outros quando escasseava, mas as chefias faziam um esforço para requerer esse material. No entanto, já nessa altura havia pouca, imagino agora que infelizmente tenho colegas que se queixam muito a esse nível. Tem havido várias queixas na Ordem dos Enfermeiros, já foram publicadas, porque nós, afinal de contas, somos a classe que está mais tempo com o doente. Estamos 24 horas por dia com os doentes. Por muito que se fale, e eu respeito muito os médicos e todos os profissionais de saúde, nós somos a classe que estamos mais tempo com o doente. E para isso precisamos de mais material, como é lógico.
para a segurança de vocês mesmos, claro. Não? De vocês e ao cabo também do utente, porque ao fim e ao cabo, vocês se protegendo também estão a proteger quem está sendo atendido por vocês, é óbvio. Não? Exatamente, exatamente. Agora, já que estava a falar agora falou um bocadinho de Londres, sobre a próxima pergunta justamente sobre isso. Conta-nos um bocadinho sobre essa sua experiência no estrangeiro. Quais foram as grandes diferenças que você encontrou? Já falou algumas aqui, né? Entre a realidade britânica e a realidade portuguesa, mas quando você pegou o avião e chegou em Londres, o impacto dentro de si foi muito grande. Não estou a falar da parte psicológica, saudade, não é isso, estou falando naquilo que você estava à espera quando foi para lá, cobriu perfeitamente aquilo que você esperava. Conta um bocadinho sobre como foi estar lá. Sim, notei três grandes diferenças. Uma já referi, foi o material, os equipamentos. Depois notei grande diferença também nos rácios de enfermeiros com os doentes. Portanto, nós éramos... Aqui eu chego a ter, sei lá, durante um turno da manhã 8 doentes distribuídos e no turno da noite chego a ter uns 20. Por cada um? Por cada um, sim. E lá isso não se verifica. Lá eu cheguei a ter que me deslocar a serviços de urgência e os serviços de urgência lá estavam as salas de espera praticamente vazias, porque existiam muitos recursos humanos, então as pessoas estavam sempre a ser atendidas e o atendimento era relativamente rápido, o que não se verifica nas urgências portuguesas, não é? E se eles neste momento estão a ter dificuldades, tanto em recursos, quer humanos, quer de equipamentos, eu imagino cá como é que há de estar a ser. E tenho uma vaga noção, porque tenho colegas a trabalhar que me referem a essas dificuldades todos os dias. Depois, o terceiro ponto, disse-me para referir três. É realmente a recompensação. Somos muito mais valorizados lá fora, tanto que ainda agora o excelentíssimo Presidente da República fez questão de elogiar um enfermeiro português. É pena termos uma grande percentagem imigrada. Eu tenho colegas na Bélgica, em Inglaterra, na Suíça, na Alemanha, em Londres, pronto, mesmo em Inglaterra conheço várias em Londres especificamente. E em Londres o que posso dizer é que notei uma vasta rede ali de recursos, quer humanos, quer materiais e quer de apoios, reconhecimento, saberem dizer obrigada, esteve bem. Qual é a explicação que você consegue encontrar para um enfermeiro português ser melhor reconhecido na Inglaterra, na Bélgica, na Suíça, do que próprio em Portugal? Em Portugal, pronto, nós somos dos enfermeiros melhor preparados quando saímos da escola. Eu conheci enfermeiros recém-licenciados em Inglaterra que não tinham metade das competências que nós temos. Tinham que tirar formações. Após o curso base, tinham que tirar formações para poder estar aptos a fazer certos procedimentos que nós aqui fazemos a partir do momento que saímos da escola. Estamos preparados e temos formação para os realizar logo. Lá não, tem que se tirar formações para fazer os procedimentos, porque durante o curso eles não têm acesso a esse tipo de formação. Portanto, creio que nós somos os mais bem preparados da Europa, sem dúvida. Mas causa espanto saber que as pessoas lá fora falam tão bem, né? Dos enfermeiros portugueses, chega aqui em Portugal, a própria opinião pública, quando você reivindica alguma coisa, vira-se contra vocês, né? Faz um bocado de confusão realmente, mas pronto, a sociedade é como é, né? Eu penso que se investe pouco no Serviço Nacional de Saúde em geral, não só
na área de enfermagem, mas em todas as áreas. Acho que em Portugal se investe muito pouco na saúde, apesar de sermos privilegiados em relação a outros países, mas haverá sempre o melhor e pior, não é? E nós temos que nos comparar ao melhor. E comparando-nos ao melhor, acho que não temos grande investimento na área da saúde. Certo. Estamos a falar aqui de área de saúde, estamos a falar do melhor e do pior. Agora eu vou falar de uma coisa que é do pior que pode acontecer nesse momento, né? O que aconteceu, apareceu o vírus quase que do nada, não foi do nada, mas apareceu e veio de repente, né? O contágio de elementos que estão na linha da frente, ou seja, no caso vocês, os técnicos, os médicos, pode-se dizer que é inevitável que haja isso. Eu, por exemplo, hoje vi uma reportagem onde dizia que a média no Hospital São João de profissionais da área de saúde infectados por dia é de 4 no Hospital São João, né? Estamos a falar de um dos maiores, dos melhores de Portugal nesse momento. Se lá a média é essa, o que será em outros sítios, né? É quase que inevitável esse contágio por causa da falta de material, por exemplo, por causa da falta de condições. Eu creio que é inevitável em qualquer país, porque todos os países tiveram profissionais de saúde infectados. Aqui na vizinha Espanha é uma coisa Somos- horrorosa, né? Sim, nós não somos perfeitos, existem, assim como um comum civil comete erros a colocar equipamentos, nós também temos noção que existem erros desses em âmbito hospitalar e noutras instituições também. Nós não somos perfeitos, erramos, não estou a dizer com isto que seja apenas erros de prática dos profissionais de saúde, também creio que seja um bocadinho por falta de material, sem dúvida. Agora, o que eu acho é que é inevitável haver contágio dos profissionais de saúde em qualquer país neste momento. Porquê? Devido às faltas de material, devido a descuidos que acontecem, devido a haver pessoas que se encontram assintomáticas e nós podemos estar a ser portadores do vírus e não estar a manifestar sintomas, e então nesse caso não sabemos, temos que lidar sempre com as pessoas tendo em conta que qualquer pessoa pode estar infectada. O que me falam, o que me têm relatado os meus colegas que estão ao serviço é mesmo o contágio dos profissionais de saúde deve-se mesmo à falta de material, do que me reportam. Agora, a minha opinião é que é inevitável haver contágio de quem está em constante contacto com o vírus. Certo. Todos nós fomos apanhados de surpresa, vocês também foram, claro que sim, né? Você na altura que começou, penso eu, se estiver enganado me corrija, na altura que apareceu a Covid aqui em Portugal, você ainda estava a trabalhar, né? Não estava a trabalhar, pronto. De qualquer forma, pelo contato com seus colegas, certeza que você saberá me responder qual foi a reação dos seus colegas de profissão, ok? Quando viram que a Covid era uma coisa muito mais forte do que aquilo que aparentemente era, que não era uma gripezinha, salvo seja, né? Que era muito mais que uma gripezinha. Qual foi a reação dos vossos colegas que estavam na linha da frente, começaram, de repente viram-se do dia para a noite com um problema desse tamanho nas mãos e sem orientações, naturalmente? Foi a primeira vez que aconteceu, né? Sem orientações. Como é que as pessoas reagiram nesse momento? Sabe dizer? Sei. Se antes nós estávamos sobrecarregados de trabalho, tínhamos uma carga horária excessiva, tínhamos muitos doentes para cuidar sozinhos, e se hoje em dia eles têm essa mesma quantidade de doentes ou mais, fazem a mesma quantidade de horas ou mais, e se ainda têm que ter um equipamento
colocado durante as 12 horas de trabalho, porque onde eu trabalhava fazia turnos de 12 horas, e agora está-se a optar muito também por se fazer esse tipo de turnos nos sítios onde se fazia turnos de 8 horas, para que os profissionais possam trabalhar mais horas seguidas e depois ter mais horas de descanso. E a reação deles foi evidentemente de pânico, porque não sabiam com o que é que estavam a lidar inicialmente. Foi o facto da dor causada por estarem equipados tantas horas sem poder substituir o equipamento, muitas vezes por falta de recursos. Tenho colegas que referem que têm sede, não podem beber água, querem ir à casa de banho, não podem, têm que aguentar. Para comer, as pausas são muito poucas durante as 12 horas de trabalho, ou seja, eu creio que se houvesse mais material, isto se podia racionalizar de outra forma. Pronto, agora, depois de perceberem a dimensão dos estragos causados por este vírus, foram recebendo algumas orientações, formações, houveram reuniões de direção e agora estão mais consciencializados para com aquilo que estão a lidar. De qualquer forma, continuam sempre apreensivos, porque vão para casa todos os dias e têm familiares, muitos deles de risco. E pronto, e é uma situação complicada, porque a qualquer momento podem estar infectados sem saber e estar a transmitir o vírus àqueles que são mais débeis e que vivem com eles. É uma situação angustiante, de certeza, né? Vou te fazer umas 3 perguntinhas rápidas, ok? A primeira pergunta é: a enfermagem, já ouvi esse termo, por isso que eu vou lhe fazer essa pergunta. A enfermagem é o primo pobre do SNS? Não entendi, desculpa. A enfermagem é o primo pobre do Sistema Nacional de Saúde? Como assim? No sentido, de todas as categorias, é aquela que mais problemas enfrenta e menos soluções aparecem pela frente. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, porque não existem respostas, ou as respostas que nos dão são muito pequenas àquilo que nós pedimos, que é justiça apenas. É uma progressão na carreira que nós não temos. É termos mais enfermeiros contratados para não andarmos exaustos. É termos, de facto, uma recompensação pelo nosso trabalho. A parte monetária, claro que também é importante, porque nem sequer havia distinção entre enfermeiros especialistas e enfermeiros generalistas. Agora já colocaram uma diferença de 150 euros no vencimento. Portanto, os especialistas estão a ganhar mais 150 euros do que os enfermeiros generalistas, mas um enfermeiro que exerce há 20 anos recebe tanto como um enfermeiro que exerce há 5. Isso não tem cabimento e andamos a lutar contra isso há vários anos e as respostas não surgem. É um problema para adiar mais um bocadinho para frente, não é? A minha penúltima pergunta é: acredita que quando essa crise passar, porque tem que passar, logicamente, né? Temos que ser positivos, a sociedade no seu todo continuará apoiando os enfermeiros nas suas reivindicações? Porque o que a gente vê hoje é muita gente batendo palma na janela, muita gente a postar nas redes sociais que são agradecidas ao vosso trabalho, né? Mas também não podemos esquecer, como você já falou no começo da entrevista, da última greve que vocês fizeram, que foram pelas mesmas redes sociais, foram achincalhados tantas vezes, né? Temos que falar logo a verdade, não é encontrar palavras bonitas, a verdade é essa, foram achincalhados muitas vezes. Acha que
essa experiência que está passando nesse momento a sociedade portuguesa fará com que ela mude um bocadinho a visão numa próxima oportunidade? Esses insultos que nós recebemos quando paralisamos as cirurgias, fizemos a greve cirúrgica, foi para que as pessoas e o governo percebessem que realmente nós fazíamos falta e que éramos insubstituíveis, porque a nossa profissão é independente de qualquer outra, apesar de trabalharmos todos juntos em sermos uma equipa multidisciplinar na área da saúde. Um enfermeiro tem formação para ser uma profissão independente. Claro que temos que ter todos uma grande comunicação dentro de um hospital, mas foi para entenderem que o nosso trabalho é insubstituível. Tanto que existem decretos-lei que mencionam exatamente isso, que é crime dizerem que conseguem substituir o trabalho de um enfermeiro, como na altura se foi referido pela Ordem dos Médicos, que os enfermeiros poderiam ser substituídos e os médicos não poderiam ser substituídos pelos enfermeiros. Isso, pronto, nem sequer vou comentar essa afirmação. Depois, não fomos só achincalhados, como o senhor referiu, pelo povo, porque isso seria ao menos. Foi pelo governo e pelo Ministério da Saúde. Fomos chamados de selvagens, de assassinos, de inconscientes. Quando o que se passou na realidade, e que se calhar muita gente não percebeu, foi que as únicas cirurgias que foram adiadas foram as programadas e não urgentes. Todas as cirurgias urgentes ou que pusessem em risco a vida de uma pessoa, nenhuma foi adiada. Sempre assegurámos os serviços mínimos. E o que passou para a imprensa e posteriormente para o povo foi que isso não estava a acontecer. Ou seja, que estávamos deliberadamente, se calhar, a pôr em risco a vidas humanas, quando não foi o que aconteceu. Claro que as listas de espera sempre foram extensas e demoradas, não foi novidade, e claro que isso se repercutiu ainda mais depois da nossa greve. Mas há que relembrar que antes dela existiam e existem pessoas anos à espera de uma cirurgia. E a nossa greve foi breve, porque eu entendo que para muitos foi prolongada, mas para nós foi breve, mas teve que ser aquele espaço-tempo, nem pouco nem muito, para as pessoas entenderem que realmente a diferença que isso realmente poderia fazer. Ou seja, para nos poderem dar um bocadinho mais de valor. E isso verificou-se. Houve algumas alterações, houve se calhar mais contratações de enfermeiros, sim. Ainda assim, estamos muito longe de contratar os enfermeiros que precisamos. Continuamos com rácios absurdos comparativamente a outros países da União Europeia. E pronto, e eu creio que depois desta pandemia seremos vistos de outra forma pela população, mas infelizmente pelo governo não. É a minha opinião, porque neste momento estão a contratar colegas meus a 6 euros a hora para contratos de 4 meses, que são contratos com termo, terminarão e depois as pessoas ficarão novamente sem emprego, com certeza. E quando nos chamam para ir para a linha da frente a 6 euros e pouco a hora, expor as nossas vidas e a vida das pessoas que nós amamos e dos nossos doentes, porque, como já referi, somos para muitos doentes e não dá para eles terem os cuidados de excelência que merecem. Ver esse valor à hora é literalmente brincar com toda uma classe e com todo um grupo de profissionais que luta diariamente
que está ali diariamente, desde o nascimento até à morte das pessoas, desde o primeiro choro até ao último, e acho que é uma falta de respeito e uma falta de consideração que não acredito que vá mudar nos últimos tempos, a menos que tomemos medidas radicais como a que tomámos quando fizemos a greve cirúrgica. Infelizmente custa-me dizer isto, mas creio que será assim pela parte do governo, não vai haver grandes alterações. Ok. Vou lhe fazer uma última pergunta. É, essa pergunta vai ser, se calhar vai, quem está aí ao lado não vai gostar muito da pergunta, mas de qualquer forma, em caso de imensas dificuldades para conseguir colocação novamente em Portugal na tua área, você consegue se ver a pegar a malinha, entrar no avião e embarcar? Não, não. Neste momento eu não quero continuar aqui por dois motivos. Primeiro porque vou ter um filho e quero que ele seja criado ao pé da família. Acho que é um direito que me assiste. E depois, porque quero continuar a apoiar os meus colegas nesta luta. Não quer dizer que os colegas que estão emigrados não o façam, mas estando aqui, nós conseguimos. Exato, e mostramos ao governo que, apesar daquilo por que nos fazem passar, nós não desistimos e continuamos a trabalhar com vocação, apesar do pouco reconhecimento. E só na luta é que nós vamos conseguir obter resultados. Sem lutar, não vamos. E bastou-me sair do meu distrito e ir para o sul para arranjar trabalho, felizmente, mas não acontece com todos os colegas. E portanto eu acho que nós, acima de tudo, devemos negar qualquer tipo de tentativa de contratos deste género, a 6 euros a hora. Acho que se todos recusarmos, eles vão acabar por deixar de existir. O que acontece é que muitas pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, são inexperientes, querem trabalhar, e acabam por aceitar condições de trabalho precárias porque consideram que é melhor isso que nada. Mas não é o meu caso, eu não aceito trabalhar sem condições, prefiro estar em casa, prefiro, não sei, ajudar as pessoas de outra forma, mas recuso-me a ir trabalhar para onde quer que seja, sem condições de trabalho. Quer monetárias, quer de equipamentos, quer se eu estiver a trabalhar num sítio onde os enfermeiros não são respeitados, como em muitos hospitais privados acontece, mais do que nos públicos até. Eu sou a primeira a vir-me embora e acho que os colegas devem manter esta postura até que haja um feedback melhor pela parte do governo que não tem havido até agora. Acho que devemos recusar trabalhar nestas condições, porque existem, não tenho nada contra, mas existem pessoas sem qualquer tipo de curso superior a receber mais do que nós recebemos atualmente, à hora. A questão é que eu chegava a fazer 60 horas por semana, em vez das 40 que estavam preconizadas, porque pôs-se em prática as 35 horas em muitos hospitais, mas nunca ou se há, são muito poucos, os enfermeiros a cumprir as 35 horas, fazem sempre mais. Eu cheguei a fazer 60 horas, era o que me fazia trazer os 1000 e poucos euros para casa, era à custa de muitas horas extra, que até isso nos estão a retirar agora colegas que estão infectados ou que estão em isolamento profilático, são obrigados a tirar férias nesse período, ou ser-lhe descontadas essas horas extra que eles trabalharam. E pronto, e a situação é esta, infelizmente. É imoral, não é? E
é só na classe de enfermagem que estão a fazer isto, aos profissionais de saúde, existem outro tipo de profissionais de saúde infectados, que vão para casa e têm direito a baixa. Nós não temos, temos que descontar das nossas férias e das nossas horas extra, que tanto nos gostaram a fazer. Certíssimo. Olha, Joana, agradeço em nome de quem está nos vendo aqui no Milionário a tua disponibilidade, o teu depoimento corajoso, corajoso. Não é um depoimento onde você guardou trunfos, vezes que você falou aquilo que ia na alma. Muito obrigado pelo teu testemunho e que em breve possamos ver aí o rapazito a jogar a bola, né? Já faltou mais, né? Como é que ele vai chamar? Santiago. Santiago, muito bem. Então o Santiago já vai saber desde já está sabendo que tem uma mãe com muita garra, muito valor e um bom exemplo do que é a classe de enfermagem em Portugal nesse momento, ok? Muito obrigado pela sua atenção e uma boa continuação para você, tá bem? Sim, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.